Graça e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria em poder estar aqui. Seja bem-vindo ao canal Palavra Profética. Hoje é dia 8/11/2022. São 9h46 da noite. Estamos aqui gravando para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Seja bem-vindo ao canal Palavra Profética. Seja bem-vindo ao canal Palavra Profética. O tema de hoje é Amós, capítulo 8, no versículo 11. O tema de hoje é Amós, capítulo 8, no versículo 11. Antes de entrar na palavra, né, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quem diz à igreja é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus falando com a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós, seres humanos. Um grupo de pessoas é a igreja, porque Deus não habita em templo feito por um monte de homens. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, né? Mas o tema de hoje é Amós capítulo 8, no versículo 11, né? Aqui em cima aqui, ó, vamos ler. Ó, eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Então quem diz é o que? O Senhor Deus. Ó, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, vírgula, em que enviarei fome na terra, mas não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, ou dizendo Deus de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, o Deus de Samuel, o Deus de Ana, o Deus de Elcana, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, de Eliseu, o Deus de Ana, né? Deus de Jeremias, Deus de Ezequiel, Deus de Daniel, Deus de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Em que enviarei fome sobre a terra. Ó, fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Sede de ouvir a palavra do Senhor. Então eu deixei essa bolinha aqui flutuante só para mim ter noção de quanto tempo eu tô gravando, entendeu? Se eu quiser eu posso tirar e deixar mais profissional, mas não tem problema não, eu quero ter noção de quanto eu tô gravando, tá bom? Então, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então o povo, esse tempo já chegou. É tempo que o povo está com fome, mas não fome de pão.
O povo está com sede, mas não sede de água. O povo está com fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Muitas das vezes, você vai em um culto, você vai em uma congregação, e chegando lá, as pessoas falam e dizem assim: ah, poxa, que bom que você veio aqui, que bom que você também veio, né? Mas que palavra! Poxa, você estava com os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por quê? Por quê? Ah, volte aí mais vezes. Ó, tal dia tem culto. Ó, tal dia tem culto. Ah, vocês estão sumidos. Volta mais vezes. Mas por quê? Porque o povo está com fome, mas não de pão. E nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aí você dá uma saudação, aí o povo fica querendo que você volte no culto de novo. Mas por quê? Tá entendendo? Tem muitas ovelhas que estão num aprisco de muitas congregações que se encontram o quê? Anêmica. Muitas ovelhas estão o quê? Anêmica. Muitas ovelhas estão o quê? Doente. Muitas ovelhas estão o quê? Com fome. Mas não de pão, mas com fome da palavra. Está com sede, mas não de água, mas sede da palavra do Senhor. Aí você dá uma saudação na sua oportunidade e o povo fica querendo mais. Por quê? Por quê? Porque muitas das vezes nas igrejas, nas congregações, a Bíblia diz que tem que ter ordem e decência. Ah, mas lá no mundo não tinha ordem e decência, agora que tem ordem e decência na casa do Senhor, aqui o Espírito Santo de Deus trabalha com liberdade. Não, sim, o Espírito Santo de Deus tem que trabalhar com liberdade, mas a Bíblia diz que tem que ter ordem e decência, né? Então, assim, tem que ter ordem e decência, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece? Hoje em dia, nos cultos, nas congregações, não tem hora para começar. Um dia começa às 7 horas, outro dia começa às 7h15, outro dia começa às 7h10, outro dia começa às 7h30, outro dia começa às 7h45. Não tem ordem e decência, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, tá entendendo? Muitos até deixam de ir no culto porque não tem disciplina, não tem ordem, não tem decência, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, tá entendendo? Então, assim, o povo tá com fome e muitas das vezes a pessoa tá congregando, mas o pastor, aquele líder daquela congregação, aí tem no culto, aí tem o quê? Aí no culto só tem, canta 2, 3 louvor da harpa, não. Canta 2, 3 louvor, canta alguns louvores, o grupo canta louvor, né? Aí as irmãs cantam louvor e aí o pastor canta louvor, aí no final do culto, não, aí o culto, aí daqui a pouco começa os corinhos de fogo, entendeu? Aí canta os corinhos de fogo, aí o culto todo, o culto não tem hora para começar, não tem hora para terminar, aí é corinho, né? Porque o povo gosta do poder de Deus, mas a Bíblia diz que muita oração, muito poder. Então, se tem muita oração, tem muito poder. O povo não ora nem meia hora e vem dizer que tá cheio. Tá entendendo? Eu não sei que tipo de poder é esse que vive na igreja hoje. Porque o apóstolo Paulo falou, muita oração, muito poder. Eu sou daquele tempo
que quando eu me encontrava dirigindo algum culto, eu chegava, era 2 horas antes, era 2 horas de joelho, 2 horas orando para começar o culto. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Tá entendendo? Quando eu ia abrir algum culto, era assim. 2, tá entendendo? 2 horas de joelho, orando. Muita oração, muito poder. Tá entendendo? Então, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Como é que o povo tá rodando, marchando, rodando, pulando, sendo que a pessoa não conseguiu orar nem meia hora? É complicado, irmãos. Então, assim, o povo, ele tá com fome. Fome do quê? Fome da palavra. Sede do quê? Da palavra, de ouvir a palavra do Senhor. Porque os líderes, os pastores de hoje, aí tem louvor, aí tem corim. Chega no final do culto, não tem pregador. Chega no final do culto, não tem Bíblia, não tem palavra durante o culto, não tem palavra no final do culto. Aí vai um pastor, uma missionária, uma obreira de fora, de outro ministério, aí ganha uma oportunidade, lê um versículo e prega a palavra. Aí o povo, que palavra, tá entendendo? Mas por quê? Porque as ovelhas daquele aprisco, daquele pastor, só escutam o quê? Louvor. Só escutam o quê? Corim. Tá entendendo? E não tem pregador no final do culto. Não tem palavra. Porque os cultos de antigamente tinha louvor da harpa. Hoje em dia nas igrejas não tem mais louvor da harpa. Tá entendendo? Tinha palavra devocional, que podia explanar a palavra devocional, quem trouxesse. Algumas igrejas podiam explanar, outras não. Aí tinha as oportunidades de saudação da palavra, tinha louvor, tinha corim, no final do culto tinha pregador, tinha palavra, e o povo saiu o quê? Alimentado. Mas hoje em dia não tem louvor da harpa, não tem palavra, não tem pregador, não tem alimento. Então o povo está sentindo fome, mas não fome de pão, porque o pão alimenta o corpo, mas a alma e o espírito é a palavra que alimenta. Aí o povo está com sede, mas não sede de água, porque a água só sacia a sede física, natural e carnal da pessoa. Mas o povo está com sede de quê? De ouvir a palavra do Senhor. Tá entendendo? Então, já chegamos a esse tempo que enviarei fome sobre a terra. Fome, mas não de pão e nem de sede. Nem fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, as ovelhas estão tudo com fome. Fome e sede de quê? De ouvir a palavra do Senhor. Fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Olha esse aqui, ó. Salmo 119. Salmo 119. Desculpa. Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quem guarda a palavra, tá entendendo? Tem mais chance de não pecar contra o Senhor. Salmista Davi: guardei a tua palavra na tábua do meu coração de carne para eu não pecar contra ti. Então, quando você guarda a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele te lembra, porque a palavra de Deus, ela exorta, ela consola e ela edifica. Então Davi falou assim, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quando você guarda a palavra, você lembra da palavra de Deus para que você não venha pecar contra o Senhor. Tá entendendo? Tem uma parte da Bíblia que fala também assim,
porque sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então quem tem muita força, não guarda a palavra. Porque eu sei que tem pouca força. Então quem tem pouca força, depende. Depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depende da palavra. Depende. Tá entendendo? Quem é fraco, depende da palavra. Porque sei que tem pouca força, mas não negaste meu nome e guardaste o quê? A minha palavra. Vamos adiantar aqui. Ó. Salmo 119, versículo 105. Ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmista Davi disse, Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo não anda em treva, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Então a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, né? Que o mundo está em treva. Mas a tua palavra, disse Davi, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então quem está em Cristo é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então nós somos a luz do mundo. Aonde a luz está, as trevas não podem ficar. Então Jesus Cristo está na minha e na tua vida, mas a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então nós temos que estar na palavra, porque quando você está na palavra, a palavra é luz para os teus pés. Tu não tropeça, tu não anda em treva, é luz para o meu caminho. Então Deus, ele vai o que? Iluminando o teu caminho. E aonde tiver trevas, vai cair por terra. Aonde tiver demônio, onde tiver espírito das trevas, vai cair por terra. Por quê? Porque você é a luz do mundo. Porque você é o sal da terra. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Se a pessoa, aleluia, estiver morta espiritualmente, ela é viva, né? A palavra de Deus, ela é viva. Quando Lázaro se encontrava há 4 dias morto, fedendo, Jesus falou assim, tirai a pedra. Então quem tem que tirar a pedra do eu, do orgulho, da soberba, da hipocrisia, da falta de fé, sou eu e você. Então, no sepulcro de Lázaro colocaram a pedra, mas a palavra de Deus é o que? É viva. Jesus falou assim, para o homem, tirai a pedra.
a pedra da incredulidade. Tirai a pedra. A palavra de Deus é viva. Ele falou: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Tá entendendo? E Jesus ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Tu imagina, a palavra do rei não volta atrás. Imagina a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é viva e eficaz. E penetra, é mais penetrante do que a espada mais penetrante que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, da divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. O Senhor, ele é onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente porque toda a terra está cheia da tua glória. Ele é onisciente porque ele sonda e esquadria pensamento e intenção do coração. Olha aqui, ó. E é apto para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você precisa. Vamos correr para o vídeo não ficar muito extenso. Ó. Aí, ó aqui. Hebreus 11. Ó. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então, não precisa ver. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele anda segundo a fé. Ele não anda segundo a vista. De fé em fé, de glória em glória. Ele não precisa ver para quê? Para crer. Ver para crer. Né? Ele falou assim, ó. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Né? Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas têm fé e acreditam naquilo que eu posso fazer. Tá entendendo? Aqui, ó. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: erreis por não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: erreis por não conhecendo as Escrituras, que é a palavra, e nem o poder de Deus. Então, assim, nas igrejas de hoje, nas congregações, né, nós vimos, né, o poder de Deus, né, o poder, a glória, a unção, a graça do Senhor tem chegado nas congregações como o dia de Pentecostes, tem chegado como um avivamento, né? O Espírito Santo de Deus tem renovado. Então, assim, erreis por não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a igreja, a congregação do século 21, a congregação conhece o poder de Deus. Mas erreis por não conhecer as Escrituras. Não conheceis o quê? A palavra. Entendeu? A palavra. A igreja, a congregação de hoje, eles conhecem o poder de Deus. Conhecem o que é sentir a unção. O que é receber a graça de Deus. Mas erreis por não conhecer as Escrituras. O que está faltando hoje é alimento, palavra. O que está faltando é palavra, né? Eu tenho ido em muitos lugares pregar a palavra do Senhor, né? E a gente não vê
A gente só vê poucas pessoas dando saudação na palavra. Isso quando tem, né? No final do culto não tem pregador, não tem pregadora, não tem mensagem. É só louvor, é só corinho. Eu não sou contra o louvor, eu não sou contra o corinho. Eu gosto do poder de Deus. A gente dá lugar ao varão, o Espírito Santo de Deus. A gente deixa Deus usar a gente, mas o povo está com fome, mas não de pão, de ouvir a palavra. O povo está com sede, mas não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então erreis por não conhecer as escrituras, que é a palavra, né? Muitas das vezes a pessoa fala assim: ah, meu pastor falou isso. Ah, meu pastor falou aquilo. Amém? Com certeza você tem que obedecer o seu líder, o seu pastor. Mas aí você tem que procurar saber qual é o livro que ele disse isso. Qual é o capítulo, qual é o versículo, e você puxar o dicionário bíblico e ver se realmente o que o teu líder e o teu pastor ensinou está dentro da palavra mesmo. Entendeu? Porque muitos estão ensinando uma falsa doutrina. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Erreis por não conhecer as Escrituras. Eu sou do tempo das congregações dos cultos, que tinha louvor da harpa, que não tem hoje nas igrejas. Tinha adoração, os grupos cantando, como hoje tem. Tinha corinho, como as igrejas hoje tem. Mas tinha a palavra no meio do culto, na palavra devocional. Tinha a palavra no final do culto. Tinha mensagem, 40 minutos. Às vezes 1 hora de pregação de palavra. Entendeu? E hoje não tem mais. Erreis por não conhecer as escrituras, a palavra. Tá entendendo? Então, muitos hoje estão vivendo o evangelho de oba-oba. Tá entendendo? Aí, muito evangelho de oba-oba. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, a pessoa não conhece nem o Pai Nosso, não conhece nem o Salmo 23, não conhece nem o Salmo 91, que são as 3 orações mais fáceis que tem na Bíblia. Não sabe. Muitas das vezes, os obreiros de hoje, os diáconos, as diaconias, as missionárias, os missionários, os evangelistas, os presbíteros, os pastores de hoje, louvado seja o nome do Senhor, não sabe nem o que é um louvor da harpa, não sabe nem expulsar um demônio, expulsar, não tem, sabe? Não sabe dirigir um culto. Os obreiros de hoje não sabem nem, uma missionária hoje não sabe nem dirigir um culto. Mas por quê? Porque não foi instruída, não foi preparada, não foi, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Despertai o dom que há em ti, disse o apóstolo Paulo. Aí muitas das vezes o pastor, ele não dá oportunidade para as ovelhas crescer. Só o pastor que é profeta, só o pastor que é usado, tem inveja das ovelhas crescer, tem inveja, tá entendendo? Do irmão, da irmã ser mais usado que o pastor. O sangue de Cristo tem poder, tá entendendo? Tem pastor igual Saul, só ele que é usado em visão e revelação, só ele que é profeta, só ele que prega muito, só ele que canta muito, só ele que tem que ensinar. O pastor também tem que sentar e ouvir também. Deus usa os membros da igreja também. Pastor também é ovelha.
O pastor, ele tem muito para dar e para ensinar, mas o pastor também tem que sentar para ouvir. Tá entendendo? Aí tem obreiro, tem diácono, tem presbítero, tem missionário, tem evangelista, tem pastor, tem um corpo ministerial todinho. Senhor, envia obreiros para me ajudar. Aí o próprio líder mata o obreiro, joga o obreiro fora, trata o obreiro mal, não vai atrás de uma ovelha, porque tem 99 ovelhas, entendendo? A uma ovelha que tá saldo a Cristo não vai atrás, ainda diz que é pastor. O bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Jesus, ele foi atrás de uma ovelha. Por que você não vai atrás de uma ovelha? Jesus é o bom pastor que dá a vida pela ovelha. Ele vai atrás de uma ovelha. E você é pastor, não vai. Que diz que é pastor só porque abriu uma congregação, mas não sabe cuidar de uma ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, antes crescei na graça e no conhecimento. O que é graça? Graça é favor não merecido. Tá entendendo? Graça é favor não merecido. Nós vamos ser salvos pela infinita misericórdia de Deus. Vamos ser salvos pela graça, que é favor não merecido. Vamos ser salvos pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras, para que não possamos nos gloriar segundo as obras das nossas mãos. Tá entendendo? A gente faz a obra e muitos aí faz a obra com as mãos. O que uma mão faz, a outra não pode saber. Aí tem muitos que ficam se gloriando. Eu faço isso, eu faço aquilo. Faça no oculto, que você será recompensado, diz o Senhor. Se você fizer em público e todo mundo souber, tu já recebeu teu galardão aqui na terra. Para tu receber o galardão no céu, tu tem que fazer para Deus no oculto. E o teu Senhor te recompensará, diz o Senhor na tua palavra. Tá entendendo? Então a Bíblia diz que temos que crescer na graça e no conhecimento. Muitos estão crescendo na graça, mas poucos estão crescendo no conhecimento. Poucos estão crescendo no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Crescer no conhecimento. Aleluia. Tudo que era falado no culto, na congregação, eu aceitava. Tá entendendo? Mas aí eu aprendi que temos que crescer no conhecimento. Temos que errar por não conhecer as Escrituras, que é a palavra. Aí aprendi, comecei a ler a palavra. Medita de dia e de noite na minha palavra. A Bíblia diz, medita na palavra dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que crescer no conhecimento. Quando eu passei a ler a palavra, eu passei a ver, meu Deus, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo. Meu Deus, tenha piedade, tenha compaixão, misericórdia de mim, que eu sou um homem pecador. Falei, meu Deus, não vou ser salvo não, porque eu estou errado aqui, eu estou errado ali. Quando a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você vai no culto, na congregação, a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí você ouve a palavra,
ouve o testemunho, aí a tua fé o que? Aumenta. Mas erreis por não conhecer o que? As Escrituras. A fé vem pelo ouvir. Mas você erra por não conhecer o que? As Escrituras. Porque você não tem conhecimento da palavra. Quando você passa a conhecer a palavra, você passa a errar menos. Quando você passa a ter conhecimento, sabedoria, entendimento da palavra, você passa a errar menos. Aleluia! Não é que você fica perfeito, é que Deus visitou Salomão e disse: Salomão, o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero entendimento, eu quero conhecimento, eu quero sabedoria da tua palavra para me lidar com o teu povo. Porque Salomão sabia que o povo errava por não conhecer as Escrituras. Salomão sabia que o povo conhecia a graça, mas não conhecia. O povo não tinha conhecimento da palavra do Senhor. Aí Salomão falou: Senhor, eu quero conhecimento. Eu quero entendimento da tua palavra. Eu quero sabedoria da tua palavra. Aí Deus falou assim: Salomão, então por que tu não me pediste bens materiais? Eu vou te dar entendimento. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar conhecimento, vou te dar sabedoria, vou te dar tudo. Vou te dar a palavra da ciência, vou te dar tudo. E Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá os dons como convém, como ele quer dar. Aí Deus deu, não havia na terra um homem mais sábio que Salomão, no tempo de Salomão. Aí eu perguntei: mas Senhor, como é que pode um homem tão sábio, né? Um homem tão sábio, saiu do teu caminho saiu do teu caminho, Senhor, e adorou outros deuses, né? A Bíblia diz que Salomão, a Bíblia diz que você não pode confiar na tua própria sabedoria. Não seja sábio para ti mesmo, mas confiar na sabedoria do Senhor, né? A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, mas se desviar do mal é ser temente a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. Salomão, ele perdeu o temor, que era o princípio da sabedoria, mas se desviar do mal é ser temente a Deus. Então, o temor é o princípio da sabedoria. Então Salomão, ele perdeu o temor, ele perdeu o respeito com Deus, ele perdeu o temor, é o princípio da sabedoria. Então ele perdeu o temor e a sabedoria, ele perdeu a sabedoria e ele faltou o quê? Se desviar do mal e ser temente, como Jó, né? Então Salomão, eu sou o homem mais sábio, eu sou sábio, vou fazer tal coisa que não existe outro homem como eu sou sábio, né? Então ele confiou na sua própria sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. Ele perdeu o temor e perdeu a sabedoria e não se desviou do mal como Jó. Então, você pode ter sabedoria. Você pode ter a sabedoria de Salomão, mas se você vai por esse caminho e você sabe que você vai cair, você sabe que você vai errar, você sabe que você tem conhecimento, e você tem entendimento, interpretação da palavra, você tem sabedoria, você tem revelação, mas você sabe que você vai cair, então você faz o quê? Como Jó. Você faz como Jó, você o quê? Se desvia do mal. Não vou por aqui não, porque se eu for por aqui e eu
chegar naquele local, eu vou cair. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, errei por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O meu povo está com fome, mas fome da palavra do Senhor. Então, aí a Bíblia diz que Salomão, ele se corrompeu. Salomão, a Bíblia diz assim: se tu me buscares, Salomão, de todo o coração, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, se tu me buscares, me acharei, mas se tu me deixares, eu te deixarei. Deus disse para Salomão, e Salomão perdeu o respeito, perdeu o temor, perdeu a sabedoria, não se desviou do mal como Jó, e passou a adorar outros deuses. Salomão, antes de morrer, ainda adorou outros deuses de Baal, de Astarode, se prostituiu com outras mulheres, né? E morreu sem salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito de Deus está pronto. Então temos que vigiar, temos que orar, né? Porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Aleluia. Quando você passa a ter conhecimento da palavra, você passa a ter entendimento da palavra, interpretação da palavra, quando você passa a ter revelação na palavra, sabedoria, né? Ninguém te engana, irmão. Porque a palavra de Deus, ela te orienta, te guia, te dá direção na palavra e no Espírito. Tudo que é falado nas oportunidades, tudo que o pastor fala, tudo que o pastor prega, tudo que o pregador prega, a pregadora prega, louvado seja o nome do Senhor. Se sair um pouquinho, uma vírgula, um fio de cabelo, quando você tem conhecimento, você sabe que está errado. Louvado seja o nome do Senhor. Peça a Deus o espírito de discernimento de espírito. Tu vai saber quando é Deus que fala na boca do pastor, na boca do profeta, na boca dos irmãos. Tu vai saber quando é Deus que está falando e quando não é Deus. Quando você passa a ter o discernimento de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos passar a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Aleluia. A pessoa abre a Bíblia no Salmo, lá no Pai Nosso, abre a Bíblia no Salmo 23, abre a Bíblia no Salmo 91, mas não sabe o que está escrito. Não sabe o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor, né? E não sabe. Muitas das vezes a pessoa sabe o capítulo do filme, a pessoa sabe o que está acontecendo na novela, mas não sabe o que está escrito na Bíblia, na palavra. Vai no culto, caiu tanto poder de Deus que eu não sei nem quem foi o pastor que pregou. Eu não sei nem qual foi o livro que o pregador pregou. Eu não sei nem qual foi o capítulo e o versículo. Foi tanto poder de Deus, foi tanta unção, foi tanta glória que... Tá entendendo? Então, a ovelha que não se alimenta da palavra, que não bebe a água da palavra, é uma pessoa que larga Jesus. Tá entendendo? É uma pessoa que está dentro do culto, está dentro da congregação,
mas está morta espiritualmente. Aleluia. Tem pessoas que não faltam um culto, está em todos os cultos, faz tudo o que o pastor, faz tudo o que o líder e o pastor fala para fazer, mas não ora, não jejua, não lê Bíblia. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que está no culto todo dia, faz tudo o que o líder pede, mas não faz o que Deus manda. Não faz o que está escrito, na palavra. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Aí a pessoa tá no culto, mas tá fraco. Tá no culto todo dia, mas não consegue nem orar. Tá no culto todo dia, mas chega em casa e não lê a palavra. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de hoje é ter fome da palavra e sede da palavra, de ouvir a palavra do Senhor. Fome e sede da palavra do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aí, chegou uma pessoa aqui para fazer entrega, irmão, num portão. Veio fazer entrega. A pessoa nem fazia entrega nesse CEP, não. A pessoa faz entrega em outro local, em outra região. Só que, por um acaso, veio fazer entrega pro lado de cá. Aí eu perguntei o nome dele. Falei que ia orar por ele 3 horas da manhã. O corpo dele ficou todo arrepiado ali. Comecei a pregar para ele. Ele pediu oração. Falei para ele entrar aqui na varanda. Começamos a orar. A missionária entregou revelação para ele. E Deus estava dando livramento para ele. Fiz o apelo. Irmão, ganhei a alma para Jesus dentro de casa, irmão. No meu quintal, na minha varanda, na minha porta. A pessoa aceitou Jesus. Tá entendendo, irmão? A igreja sou eu. A igreja somos nós. Aí veio um irmão afastado do caminho do Senhor Jesus. Aceitou Jesus aqui, irmão. No meu portão, dentro de casa. Aleluia. As ovelhas. Aleluia. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e segue. A ovelha veio aqui na minha porta, no meu quintal, aceitar Jesus. Aleluia. Aceitar Jesus, irmão. É chamado, irmão. Tá entendendo? Então você que está assistindo esse vídeo, que quer aceitar Jesus, se inscreva no canal Palavra Profética. Se inscreva no canal, deixa like, compartilha, comenta aí, se você quiser aceitar Jesus, se você quiser oração, comenta aí, nos vídeos aí embaixo, nos vídeos, comenta aí, eu quero aceitar Jesus. Escreve aí o teu nome, pedido de oração, pede aí, escreve aí nos comentários. Eu quero oração para mim, para minha família. E vamos estar orando por você. 3 horas da manhã, todo dia. 3 horas da manhã. Se inscreve aí no canal Palavra Profética, irmão. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Quero entregar a tua vida e a tua família para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde, tá bom? Que Deus venha dar uma noite, uma semana, um mês, um ano de poder, de glória, de unção, de Pentecoste, de avivamento, de bênção, de vitória, de cura divina, de libertação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De prosperidade na tua vida, tá bom?
Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Que a salvação de Cristo venha te alcançar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Um beijo, um abraço, a paz e a graça de Cristo. Amém?